Irmãos, no Evangelho de Lucas, nós vemos a parábola do filho pródigo. Esse filho erra, ele desperdiça tudo o que o pai lhe proporcionou, ele rompe relacionamentos e chega ao fundo do poço. Mas na vida desse moço há um momento decisivo, quando ele cai em si. E caindo em si, ele decide voltar para casa. E quando volta, ele não encontra um pai com um cinto ou pedras na mão. Ele encontra um pai correndo, abraçando, restaurando e reconduzindo ele à casa de novo. Como nós conhecemos essa história, não é? Essa parábola. Assim é o nosso Deus. Por isso que diz, né? Ele é o nosso Deus e Pai. Ele não ignora o pecado, mas também não rejeita o pecador arrependido. Agora observe algo poderoso, ou seja, essa mesma verdade já estava sendo anunciada séculos antes, em Joel, no capítulo 2, antes de Jesus contar essa história, essa parábola do filho pródigo. Em Joel, no capítulo 2, ou melhor, em todo o livro de Joel, ele mostra um tempo de crise, um juízo e destruição. Mas em meio disso tudo, Deus, ele levanta um chamado cheio de graça, onde que ele diz: voltem para mim. Observando exatamente essa figura do filho pródigo, que chega, encontra um pai receptivo, um pai amoroso, um pai que compreende exatamente as faltas do seu filho. Esse é o nosso Deus. Já tivemos a oportunidade de pregar aqui em tempos passados, né? Creio que há um ano atrás, se fizer isso, né? Também no livro de Joel, do capítulo 23, ou melhor, nesse mesmo capítulo 2, do verso 23 a 29, onde que a gente conheceu todas as pragas que dissolou exatamente, não é, a terra dos israelitas, por um tempo de rebeldia, por um tempo de insurreição, onde a gente naquela ocasião apresentou a palavra com o tema juízo redentor. E hoje nós vamos interagir com versos anteriores para que verdadeiramente essa compreensão desse Deus longânimo, desse Deus que é rico em perdoar, não é? E Joel deixa isso claro aqui para nós, conforme também foi a parábola do filho pródigo. Abra a Bíblia de vocês, Joel, no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 2, dos versos 12 a 18. Joel, no capítulo 2, dos versos 12 a 18. Diz a palavra: por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasgue as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo,
lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe ele mude de ideia e lhes envie uma bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor seu Deus, como faziam antes. Percebe, irmãos, que nesse momento a terra está numa escassez profunda. Toquem a trombeta em Sião e coloquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chame o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chore entre o pórtico do templo e o altar, que façam essa oração. Poupa teu povo, Senhor, não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixe que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou a sua terra. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que saiamos desse culto de louvor e adoração ao Senhor, compreendendo verdadeiramente essa palavra que veio para nos trazer não necessariamente apenas informação, mas também transformação, modificação. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem um lugar apropriado para fazer exatamente, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de direção, para que verdadeiramente possamos aplicar isso na nossa vida e darmos um testemunho cada vez maior para a Igreja de Cristo Jesus, manifestando exatamente todo esse louvor através das nossas atitudes, em reconhecimento por tudo aquilo que Ele já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. A Ti, Senhor, esse culto de louvor e de adoração, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. O tema: Deus restaura, não destrói. Repetindo: Deus restaura, não destrói. Vivemos dias em que muitos veem apenas Deus como um juiz severo, pronto para punir. Quantas pessoas que às vezes não conseguem adentrar na casa do Senhor pela sua culpa, achando que ali ele vai ouvir uma palavra condenatória e não de restauração. E esses dias estão mostrando cada vez mais, que os crentes estão se limitando à estatística, através do IBGE, que conta as pessoas, conta a religiosidade das pessoas. Nós vemos muito mais crentes de estatística do que crente propriamente dito. Nós vemos muito mais as pessoas, com o título de cristão, mas não com atitude de cristão, compreendendo que esse é um Deus de amor, tolerante,
Esse é um Deus longânimo, que sabe de todas as coisas, conforme diz o salmista, e a gente sempre repete aqui. Ele está no nosso deitar, Ele está no nosso levantar, Ele está no nosso caminhar, ou seja, Ele sabe tudo de nós. Esse Deus é presente. Esse Deus, conforme o Salmo 121, verso 5, diz que Ele é como se fosse a sombra à nossa direita. Não se aparta de nós, em circunstância nenhuma. Muitos carregam a culpa, medo e a sensação de que já foram longe demais para serem perdoados e voltar para a casa do Senhor. O inimigo, ele é mestre em colocar culpa nas pessoas. Aquilo que Deus já perdoou, não é? O inimigo fica martelando exatamente na cabeça das pessoas que Deus ainda não perdoou ele. Às vezes a pessoa, propriamente dita, não se perdoou, justamente por esses comichões nos ouvidos, essas coisinhas que ouvem, não entendendo que nós temos um Deus longânimo, um Deus de amor. Um Deus que está estampado exatamente aqui nessas palavras, um Deus que está estampado na parábola do filho pródigo. Que como o pai recebeu aquele filho de braços abertos, assim também está Deus para receber exatamente essas pessoas que, num determinado momento, se desviaram, caíram, perderam o rumo. Mas Deus espera exatamente, o nosso ministério está totalmente de encontro com essa espera de Deus, não é? Que é de volta a casa. Que Deus quer exatamente todas essas pessoas, indistintamente. Ele não faz acepção de pessoa. E diz a palavra que Ele veio exatamente para o doente e não para o são. Ele veio para aquelas pessoas que ainda não compreenderam quem verdadeiramente Ele é. Glória a Deus, nós já temos noção, nós já temos a compreensão, nós já temos o conhecimento e temos o discernimento de quem é o nosso Deus e Pai. Outros tentam esconder as suas dores atrás de aparência religiosa, ou seja, contada numa estatística, no IBGE, não é? Que no Brasil possui uma população de 60 milhões de evangélicos. Eu já falei para vocês, se vocês visitarem hoje um presídio, vocês vão encontrar uma população carcerária que se intitulam evangélicos, que nasceram em lar cristão. Crente não é estatística. Ser crente é se posicionar, é olhar exatamente os feitos do Senhor Jesus e buscar imitá-lo, porque é nele que nós encontramos a verdadeira paz, conforme foi o louvor que a gente acabou de cantar. Só em Ti que eu encontro essa paz que transcende a minha compreensão. Ó Pai eterno, ainda que esses muitos tentam esconder suas dores, através dessa aparência religiosa, mas o coração ainda continua distante de Deus. E ainda assim, Deus continua chamando pessoas, oferecendo uma nova oportunidade de um recomeço para a eternidade. Por isso, o tema: Deus restaura, Ele não destrói. O contexto histórico e imediato, aqui ao mesmo tempo, o autor é Joel, conforme o próprio nome do livro. A data provável é entre 830 a.C. ou de 400 anos antes de Cristo. Não sabemos exatamente qual foi o período dessa grande
desolação, desse grande sofrimento que o povo de Israel passou. Vejam que na palavra, né, ele disse: quem sabe ainda, né, vocês têm a condição, em outras palavras, né, de prestar os sacrifícios que vocês prestavam antes, porque não tinha o que comer, que dirá o que sacrificar. Por rebeldia, esse povo sofreu exatamente uma devastação nas suas lavouras, nas suas terras. Consequentemente, o seu gado morreu. Enfim, teve exatamente uma grande desgraça, uma grande catástrofe, promovida exatamente pelo próprio povo. Essa palavra ela nos reporta exatamente para os dias atuais. Não são dias distantes. Glória a Deus, né? Deus, em Cristo Jesus, Ele aplaca a sua ira, Ele recolhe exatamente a sua mão e mostra exatamente que Ele é um Deus que restaura e não um Deus que destrói. Aqui nesse instante Ele estava destruindo para punir o povo, para que esse povo se rendesse e voltasse verdadeiramente para Ele, não de fachada, não de aparência, não de hipocrisia. O povo de Judá ele enfrentava uma devastadora praga de gafanhotos, conforme a gente já viu aqui, né, que até se vocês continuarem e voltarem exatamente naquilo que nós já pregamos, no 23, do verso 23 ao verso 29 desse mesmo capítulo, vocês vão ver uma série de pragas, que uma cumpria um papel, outra vinha depois e aniquilando exatamente as coisas deixadas. Essa nuvem de gafanhoto, essa nuvem de praga que assolou exatamente Israel. E eles enfrentavam exatamente essa devastadora praga de gafanhotos que destruiu plantações, afetou a economia e gerou grande crise nacional. Vejam, uma das grandes fontes de renda no nosso país é o agro. Imagine agora se houvesse uma nuvem de gafanhotos devoradores de todas as espécies, pragas de todas as espécies, acabando exatamente com toda essa lavoura, acabando com toda essa riqueza agropecuária que nós temos. Foi isso que aconteceu com Israel em um determinado tempo. Essa calamidade não era apenas natural, mas também espiritual. Essa calamidade revelava um povo distante de Deus, vivendo mais de aparência e não de verdade, conforme nos dias atuais. Muitos crentes de estatística, de nome, mas não de atitude. E diante disso, Deus levanta o profeta para chamar a nação ao arrependimento, mostrando que o objetivo não era destruir, mas sim restaurar. Eles estavam passando exatamente por uma provação muito forte, por uma tribulação muito forte, para que se voltassem para Deus. Observe, irmãos, que a Bíblia, se nós analisarmos, não é Deus correndo atrás de um povo rebelde a todo momento. É Deus correndo e o povo correndo de Deus. E Ele insistindo. Ele insiste tanto, não é? Que Ele vem habitar entre nós. Passar exatamente as mesmas privações, as mesmas provações, as mesmas tentações das quais passamos no dia a dia, e mostrou que podemos sair
imaculados também, conforme ele saiu de tudo isso que nós atravessamos. Através do quê? Da obediência ao Pai. A parábola do filho pródigo mostra exatamente que o filho desobediente cai no mundão e perde tudo. Come lavagem. Submetido às piores humilhações. Foi conviver com porco, porque ninguém dava um abrigo sequer, ele ia para o chiqueiro e comia aquelas bolotas de lavagem que alimentaram os porcos daquela época. Quando ele cai em si, ele volta para o Pai, e o Pai de braços abertos o acolhe. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus de amor, esse é o nosso Deus misericordioso, que jamais vai rejeitar alguém. Conforme as próprias palavras do Senhor Jesus, aquele que o Pai me der, jamais o lançarei fora. Diante disso tudo, Deus levanta esse profeta para chamar a nação ao arrependimento. E Joel está mostrando exatamente aqui esse Deus que restaura, esse Deus de perdão, esse Deus de amor, de justiça, claro, mas de misericórdia, que compreende exatamente as nossas faltas. A partir do momento que nós chegamos até a Ele e apresentamos o nosso arrependimento verdadeiro, e não disfarçado. Com Deus não podemos disfarçar absolutamente nada. Amém, irmãos? E assim como foi para Israel, também é para nós nessa manhã. Crises, perdas e situações difíceis muitas vezes revelam a condição do coração humano. Deus, em sua misericórdia, Ele chama o seu povo ao arrependimento sincero e profundo, revelando que mesmo diante do juízo, o seu maior desejo não é destruir, mas sim de restaurar completamente aqueles que se voltam para Ele. Vejam isso, irmãos, veja a longanimidade desse Deus. Claro que Ele está dando uma lição aqui para o povo. Ele deixou isso tudo pronto, tudo escrito, para que as pessoas não tropeçassem mais, para que as pessoas não dessem de ombro, não é? Colocando Ele em segundo lugar, e sim, colocando Ele em primeiro lugar de todas as coisas. Ainda ontem eu estava conversando e falei aqui na INC, né, com o rapaz que faz a minha barba, que é um crente, e a primeira coisa que quando eu cheguei eu perguntei para ele: e aí, como é que está a caminhada? Ele falou: pastor, poderia estar melhor, né? Não está do jeito que eu estava fazendo antes. Aí eu perguntei: mas por quê? Né? A palavra diz para que a gente não seja o vacilão, hoje eu sou crente, amanhã não, né? Em outras palavras. Ele falou: não, é que antes eu jejuava, antes eu me dedicava mais a uma leitura da Bíblia, tal, isso, aquilo, e agora não estou tendo tempo. Eu falei: por que você não está tendo tempo? É porque eu saio do salão aqui agora, 8 horas da noite, e eu vou fazer moto Uber das 8 a 1 hora da tarde. Em outras palavras, eu perguntei: quando você coloca a cabeça no teu travesseiro, você tem paz? Não, pastor. Conforme ele estava ali me confessando naquele momento que, né, já não tinha mais aquela motivação de ler a Bíblia, aquela motivação de jejuar, conforme ele me falou. Por quê? Porque está privilegiando outras coisas além
daquilo que é necessário. E a própria palavra diz em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus está ensinando exatamente o povo a orar, o povo a caminhar, e ele diz: buscar em primeiro lugar, capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não adianta você ficar correndo, né? Até ontem eu estava fazendo um paralelo, eu falei, quanto que ganharia um motoboy, um moto Uber, das 8 até a meia-noite? Não é uma fortuna. Mas veja como, não é? As coisas desse mundo vai fazendo exatamente com que a gente não privilegie Deus acima de todas as coisas. Esse Deus provedor, esse Deus que reside nele o querer e realizar de todas as coisas. Será que em algum momento ele consultou Deus, né, se ele deveria ou não fazer esse Uber moto, né? Percebe, o cara trabalhou das 9 até as 8 da noite, com 1h30 de almoço. No outro dia ele iria enfrentar essa mesma jornada. Oh Deus eterno, quando lemos Joel, no capítulo 2, do verso 12 a 18, nós encontramos várias recomendações claras de Deus, que nos conduz a um arrependimento verdadeiro, e que nos posicionam para experimentar a sua restauração em meio às crises. Primeira recomendação: voltar-se a Deus de todo o coração, verso 12 a 13. Diz a palavra: por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Percebe que esse moço jejuava, deixou de jejuar. Não tem demérito nenhum em uma pessoa ter duas profissões, mas a própria palavra diz para o crente, não é? Para aquele que verdadeiramente tem fé. Falava hoje de manhã com a Bia ainda, falei, a base de tudo, não é? É óbvio que ela sabe, vocês também, mas nunca é demais falar. A base de tudo é esse combate da fé diária. Porque quem tem fé, entrega, confia e descansa. Oh glorioso, volte-se. A palavra volte-se aqui não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma conversão interior e profunda, que envolve mente, emoção e vontade. O arrependimento bíblico esperado não é superficial, mas sim uma ruptura real com o pecado. No que falávamos aqui ontem, né? Esse arrependimento verdadeiro. E não ficar brincando de se arrepender. Sabemos que nós temos um Deus longânimo, sabemos que nós temos um Deus de misericórdia, e que essa misericórdia dura para sempre, né? Mas ninguém zomba de Deus. Aquela velha historinha do Inter 5, contada aqui por diversas vezes. O verdadeiro arrependimento envolve uma tristeza segundo Deus. Como assim? Essa tristeza que produz mudança de direção e não apenas remorso momentâneo. Pisei na bola. No seguinte instante, o crente ele é incomodado pelo Espírito Santo.
Conforme, né, um livro que eu já acabei e ainda tenho uns arremates para fazer, o milagre do instante seguinte, o Espírito Santo em ação, através do novo homem que eu estou propondo ser. Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele entra em ação. Mas isso não pode gerar remorso em nós. E sim verdadeiro arrependimento, porque senão já estamos de volta para a lama. A Bíblia mostra uma série de exemplos, né? Você pega o porquinho, dá um banho nele, deixa ele cheirosinho, a hora que você solta ele, ele corre para a lama, porque é a natureza dele. A natureza nossa no velho homem é essa, de correr de volta para os lugares das quais a gente já passou. Portanto, temos que verdadeiramente renovar a nossa mente, buscar as coisas do alto e deixar de lado, né, conforme foi já dito aqui, por intermédio de oração, as coisas aqui de baixo. Buscar mais aquilo que nos fortalece, aquilo que nos edifica, aquilo que verdadeiramente traz a paz, que transcende, ultrapassa a nossa compreensão. E essa paz é encontrada somente em Cristo Jesus, só nele. Quando nós cantamos aqui, só em Ti, só no Senhor é que nós encontramos a verdadeira paz. Oh Jesus, Deus não procura lágrimas, Ele procura transformação. Deus não procura perfeição no homem, Ele procura um coração que decide voltar para Ele. Quando o homem se esvazia, Deus se revela. Mais importante do que estar na igreja é estar no altar com o coração rendido a Ele. Verso 13: não rasgue as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não castigar. Essa nação passou por uma grande devastação: fome, pobreza. E o profeta, não é? Conforme nós já sabemos que o profeta é aquele que fala pela voz de Deus. Antigamente foi Joel, foi Daniel, foi Isaías, foi Malaquias. Hoje são os pastores que falam exatamente as verdades das Sagradas Escrituras. Rasgar as vestes era um costume externo de lamento, que todo mundo via, né? Quando eles, arrependido, normalmente com remorso, rasgavam as suas vestes. Isso todo mundo via. Mas Deus confronta essa prática ao exigir algo mais profundo. Deus espera
de nós um coração verdadeiramente quebrantado. O problema não era o gesto em si, mas a superficialidade. A prática dos fariseus era exatamente essa: rasgar as vestes, como protesto, como indignação. Mas gestos aparentes, o que estava no interior dessas pessoas? Remorso e não arrependimento verdadeiro. Deus, ele rejeita encenação espiritual. Ele busca autenticidade, ou seja, verdade, clareza. Não é? Deus, ele não se impressiona com rituais, das quais as pessoas amam rituais. Pessoas que entram na igreja cumprindo o ritual e não buscando exatamente um crescimento espiritual. Conforme, falamos aqui ainda há pouco, esses evangélicos que estão aí na estatística do IBGE, mas não vivendo essa fé, vivendo essa confiança, vivendo essa entrega, vivendo nesse descanso que o Senhor nos proporciona, vivendo exatamente, combatendo diariamente, eu diria diuturnamente, o bom combate da fé, crendo verdadeiramente, confiando verdadeiramente que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou até imaginamos. Deus, ele responde a corações rasgados. Infelizmente, o perigo do povo era manter uma religião de aparência sem transformação interior, e sofreu toda aquela devastação, toda aquela punição, podemos dizer assim. Rasgar o coração significa abrir mão do orgulho, da autossuficiência e do pecado oculto. Deus sabe de tudo. Deus nos esquadrinha por inteiro. Conhece tudo de nós, sabe tudo de nós. Não adianta esconder das pessoas, não é? Esconder das pessoas é fácil. Elas não estão no seu secreto, mas Deus está. Quem vê a bondade de Deus não consegue permanecer no pecado. Não é o medo do castigo que nos leva a Deus, mas sim uma revelação do seu amor a nós. Amém, irmãos? Segunda recomendação: confiar na misericórdia de Deus, versos 14 e 15. Diz o profeta, inspirado pelo Santo Espírito de Deus: quem sabe ele mude de ideia e envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor seu Deus, como faziam antes, verso 14. Percebe, irmãos, que a expressão quem sabe não revela dúvida em Deus, mas humildade no homem. Deus não tem dúvida, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. O povo reconhece que não merece, mas ainda assim espera na misericórdia divina. Deus, Ele pode transformar completamente o cenário. Aonde havia juízo, Ele pode trazer a bênção. Aonde que existia
condenação, Ele já nos perdoou. Uma vez que estamos arrependidos verdadeiramente, Ele nos perdoa e nos traz de volta a casa. Oh Deus eterno, a disciplina não é o fim demonstrado aqui, mas ela pode ser o início da restauração. Se as pessoas verdadeiramente se conscientizarem que dos seus males pode estar ali um sinal de restauração para a sua vida, conforme foi com Israel, também é na vida dessas pessoas, conforme foi com o filho pródigo, também é na vida dessas pessoas, das quais estão afastadas da casa de Deus, por se culpar. O retorno das ofertas simboliza a vida espiritual restaurada, onde o culto volta a ser sincero e é aceitável diante de Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas intenções, sabe exatamente das nossas, como que eu posso, justificações, as nossas justificações, às vezes para até não estar no encontro com Ele e entrar na igreja dele. Quando o homem se volta para Deus, Deus transforma cenários de juízo em história de restauração. Se você voltar para Deus, Deus fará tudo de novo. O que um dia Ele já te fez. Ele é um Deus de longanimidade. Ele é um Deus de continuidade. Ele é um Deus que privilegia exatamente aqueles que o estão privilegiando, aqueles que estão buscando em espírito, em verdade. Conforme a conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, pecadora, com 5 casamentos, 5 homens, podemos dizer alguns casamentos e alguns ajuntamentos. Conversando com Jesus, Ele diz: a hora é agora, haverá um tempo e a hora é agora. Ele conversando com ela como falando agora para nós. Haverá um tempo em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não podemos ser hipócritas, não podemos mentir para Deus, de forma nenhuma. Sabe tudo de nós, amém? Verso 15: toquem as trombetas em Sião, ou seja, em Jerusalém. Convoque um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Tocar as trombetas não era apenas um aviso, mas um chamado urgente à mobilização espiritual. A confiança na misericórdia de Deus não gera passividade, gera resposta. Quem crê na misericórdia de Deus não fica parado. Qual que é a minha parte no contexto? O que eu devo fazer exatamente para ter essa misericórdia atuante na minha vida? Porque Ele me dá sobre qualquer circunstância. Mas como que eu posso ser um verdadeiro adorador? Como que eu posso ser um verdadeiro, como é que se diz? Merecedor de toda essa misericórdia? É deixar de fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Não é culto de fachada, é culto de atitude. Amém? A confiança na misericórdia de Deus não gera essa passividade, mas sim, quem crê na misericórdia de Deus não fica parado. O jejum convocado aqui é coletivo e não necessariamente só individual.
mostrando que a restauração não é apenas individual, mas comunitária. O povo precisava se unir em busca de Deus. Se o meu povo orar, jejuar, se arrepender dos seus maus feitos, eu ouvirei dos céus e trarei uma chuva de bênçãos. Em outras palavras, quando o povo se une em busca de Deus, o céu responde com poder. Quem trata Deus com seriedade experimenta respostas sobrenaturais. Olhe para a tua vida, veja quantas coisas que Deus já te fez, que para muitas pessoas, se você for relatá-las, vão ficar até de olho, né, meio que em viés. Será? Será que essa pessoa está falando a verdade? Ou né, está enaltecendo Deus sem ter recebido? Olha para a tua vida, veja quantas coisas o Senhor já te fez, quantos livramentos, quantos avisos. Ou você busca a Deus agora, ou continua vivendo as consequências. Quando o povo de Deus responde com urgência, a misericórdia de Deus se manifesta com poder. Irmãos, temos que orar verdadeiramente para essas pessoas que um dia, professaram essa fé, caminharam nessa fé e estão se afastando. O inimigo está trabalhando para cauterizar essa mente, para cauterizar esse coração, e as pessoas não estão se dando conta. Esse mundo não oferece nada mais, nada menos do que incertezas, sofrimento e pecado. Quem está afastado de Deus não precisa ir muito longe. Comentava com a Bia vindo para cá, que eu uso essa expressão aqui até um tanto quanto forte. Quer ver a ação do Espírito Santo na tua vida? Peque, porque no seguinte instante você está sendo incomodado, convencido de que essa vida já não mais te pertence. Quem um dia até teve dons revelados, ore. Terceira recomendação: priorizar a busca por Deus acima de tudo. Verso 16. Conforme eu estava dizendo ontem para o meu barbeiro, você veja que essa sua preocupação em ter outro trabalho está te roubando a paz, está fazendo exatamente com que você coloque Deus em segundo plano. Você comentou comigo um determinado dia que você já levou pessoas para caminhar na célula junto com você, e hoje você que é o ausente, o testemunho que você deveria estar dando, acompanhando essas pessoas no dia a dia, você está deixando de dar. Essa convocação revela a urgência espiritual. Reúnam e consagram todo o povo, os anciões, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. O que ele está colocando aqui, que são coisas, de certa maneira, importantes de serem celebradas. No entanto, ele está dizendo dessa urgência para que todos se reúnam e consagram-se diante de Deus.
Essa convocação, ela revela exatamente essa urgência espiritual, porque não havia tempo para distrações ou adiamentos. O Senhor já está se preparando para voltar. Nós não sabemos o dia exato, portanto não podemos ser pegos de surpresa. Adiar decisões espirituais pode custar muito caro, irmãos. Essa reunião demonstra que o povo precisava parar tudo para se alinhar com Deus, reconhecendo sua dependência total no Senhor. Às vezes, Deus permite crises, conforme nós estamos vendo aqui com Israel, para nos fazer parar. Deus usa pausas forçadas para produzir alinhamentos eternos. Deus precisa ser prioridade absoluta para o crente. Não há espaço de adiamento espiritual. A restauração começa quando tudo para e Deus assume o centro de todas as suas realizações, de todos os seus desejos, de todas as suas motivações, de todas as suas inclinações. Deus, Ele precisa dessa prioridade. E onde Deus não é prioridade, a restauração não se estabelece. Quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar, a vida volta ao seu lugar definitivo. Quarta recomendação: clamar a Deus com intercessão e quebrantamento, verso 17. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, que façam essa oração. Vejam isso: poupa teu povo, Senhor, não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria, não deixe que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Muitas pessoas às vezes questionam o crente: onde está o seu Deus? Dependendo da atitude desse crente lá fora, muitas pessoas vão indagar: onde está o seu Deus? O que você está fazendo dentro da igreja? O que você está aprendendo? Os sacerdotes estavam entre o pórtico e o altar, que era um lugar de mediação, simbolizando a intercessão em favor do povo. Deus, Ele levanta pessoas para se colocarem na brecha. Quem conhece Deus intercede pelos que ainda não voltaram. O choro dos sacerdotes revela um profundo senso de urgência e compaixão espiritual. O pedido aqui: poupe o teu povo, mostra que a intercessão é baseada na aliança com Deus e não no mérito humano. A preocupação com o nome de Deus: aonde está o seu Deus? Revela que a intercessão também envolve zelo pela glória divina. Como que tem sido a sua representação de Deus aí fora? Você está honrando verdadeiramente Deus com as suas atitudes ou apenas com os seus lábios? Você está, louvando, conforme foi a abertura, esse Deus, através só de abrir a tua boca para cantar, ou também nas suas atitudes? Porque louvar a Deus é reconhecer exatamente todos os feitos dele na nossa vida, sabendo que Ele é um Deus atuante, sabendo que Ele é um Deus que não dormita nem cochila,
Cada vez mais nós temos que nos vigiar para sermos esse verdadeiro adorador, esse que louva a Deus, espiritualmente falando, não é? Haverá um tempo, e esse tempo já é, em que os verdadeiros adoradores, louvadores, podemos dizer assim, me adoram com espírito e verdade, e não de mentirinha. Amém? A preocupação com o nome de Deus, né? Ela revela exatamente essa intercessão. Quem ora com profundidade toca o coração de Deus. Quando o nome de Deus está em jogo, a oração se torna mais intensa. Quem dobra o joelho muda a história. E quando a igreja chora na terra, Deus responde do céu com a sua misericórdia. E a quinta recomendação: confie na resposta e na restauração de Deus, verso 18. Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou a sua terra, verso 18. O então marca exatamente uma virada. Quando o povo responde, Deus também responde. A compaixão divina, ela é ligada diante do arrependimento verdadeiro e não remorso. A compaixão de Deus revela o seu caráter. Ele disciplina, mas não abandona. O juízo nunca é o objetivo final. Em outras palavras, a condenação nunca é o objetivo final. Ele quer exatamente, não é, cada um de nós do lado dele e eternamente falando. A disciplina de Deus sempre aponta para a restauração. E o propósito de Deus não é ferir, é curar. O zelo de Deus pela terra demonstra cuidado, proteção e restauração completa, não apenas espiritual, mas também prática. A resposta divina confirma que Deus honra atitudes espirituais sinceras. Nada do que fazemos para Deus é em vão. Uma palhinha que você move a favor de Deus, a serviço do Evangelho de Jesus, nada passa despercebido por esse Deus presente. Deus responde à medida da sinceridade do coração de cada um de nós. A restauração de Deus vem carregada de amor e zelo. E quando há arrependimento na terra, há restauração liberada dos céus. Essa mensagem de Joel, do capítulo 2, dos versos 12 a 18, que nós acabamos de discorrer, de fazer esse expositivo, ela é simples e poderosa. Deus sempre oferece um caminho de volta. Quando o povo se volta para Deus, Ele responde com compaixão. Isso nos mostra que Deus não deseja destruir, mas sim, Ele deseja restaurar. Conforme foi com Israel, Ele também na tua vida. Conforme Ele foi para o filho pródigo, o pai foi para o filho pródigo, Deus também é para com cada um de nós. Está de braço aberto, está nos acolhendo aqui e agora. Não importa a situação que você se encontra agora, ainda há tempo de voltar. Deus sempre restaura quem decide voltar para Ele. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos.
Hoje Deus está chamando, volte para mim. Não é tempo de aparência, mas de coração sincero. Não adie, é tempo de decisão. Volte para Deus e permite que Ele restaure a sua vida, e restaure ela por completo, porque Ele é capaz. Hoje é dia de restauração. Volte para Deus agora, não adie essa decisão. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos ter dado a oportunidade de meditar na escrita desse profeta novamente, Senhor. O que o Senhor nos trouxe tempos atrás sobre o tema de juízo redentor. Nesta manhã o Senhor nos trouxe como o Senhor é um Deus que restaura, e não é um Deus que falhou um pouquinho, Paizinho. O Senhor é um Deus de restauração e não um Deus de destruição. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, pela sua longanimidade. Obrigado, Pai, por nos trazer exatamente esse exemplo do que foi para Israel lá atrás, da parábola que seu filho trouxe do filho pródigo, para que verdadeiramente nós possamos compreender que o Senhor é um Deus que nos quer, e nos quer de uma maneira eterna, e não por algum tempo, um tempo cronometrado. O Senhor nos quer eternamente. Muito obrigado, Pai, por todas as vezes que o Senhor insistiu com a minha vida. Muito obrigado, Pai, por os seus ouvidos estarem inclinados diante de todas as mazelas que eu já fiz nesse mundo, de todas as coisas que eu já fiz diante dos seus olhos, mas que num determinado momento, conforme o filho pródigo se arrependeu, conforme também Israel entendeu o seu plano redentor, o Senhor atuou na minha vida. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. No nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.